Portanto, muito boa tarde a todos. Eu sou o Luís Peixoto da Assiste, presidente da direção. Peço desculpa por não me estarem a ver, mas tive um problema na câmara. Este é o primeiro webinar de uma série de 10 para os quais vocês se inscreveram e para os quais nós fizemos uma parceria com o professor Luís Correia, professor catedrático do técnico, que teve a bondade de participar e de estar a participar neste projeto da Assiste Valoriza. Portanto, hoje o tema se tem a ver com a eficiência energética nas redes de telecomunicações. Portanto, vai ser moderado pelo professor Luís Correia, que, entretanto, se não se importava, professor, eu deixaria assim a apresentação dos colegas, que estará certamente muito mais bem presente do que eu neste particular. Agradeço, professor, a si e aos colegas aqui presentes esta participação portanto, isso será o primeiro de 10, como eu já disse à audiência. Portanto, cada webinar terá cerca de 1 hora de duração, que seja um trabalho profícuo e que todos consigamos tirar daqui ideias claras para aquilo que, na verdade, é o futuro do nosso planeta. Eficiência energética, inteligência artificial e tudo em volta das telecomunicações. Muito obrigado, professor. Ok, obrigado também. Boa tarde a todos. Eu tenho que pedir ao Luís Peixoto para me dar a autorização da apresentação, de partilhar o ecrã, porque reparei agora que não está ativo isso. Ninguém vai fazer apresentações, eu vou só apresentar o painel, mas seria bom que... Vamos ver aqui onde é que eu vou dar isso. Agora que eu reparei que posso mandar send request, talvez lhe apareça aí uma Já está. mensagem para me autorizar. Já está, professor. Ok, já está, muito obrigado. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Quero agradecer ao Luís Peixoto o convite que me endereçou para colaborar, mais uma colaboração que nós temos tido aqui no Inovinesc e no Técnico com a Assist. É sempre um prazer, de facto, colaborar em tudo o que seja espalhar as telecomunicações, digamos assim, e contribuir para um maior conhecimento do que são as telecomunicações, quer do ponto de vista da tecnologia, mas quer também do ponto de vista do impacto que as telecomunicações têm na sociedade e também, digamos, criar mais eficiência e melhorias na sociedade, para além daquela que é óbvia, que é nós podemos comunicar. Mas estes temas que foram sugeridos para esta série de painéis é, de facto, olharmos para alguns aspectos que têm a ver com, neste caso, a eficiência energética nas telecomunicações, mas depois teremos até um outro painel que é muito mais vocacional ao contrário, digamos assim, que é como é que as telecomunicações podem ajudar a aumentar a eficiência energética. E, portanto, vamos ter aqui vários painéis, de facto, para trocarmos umas ideias. Eu convidei pessoas de várias empresas, entre associados da Assist e também colegas meus de várias universidades e também pessoas das empresas em Portugal e operadores, fabricantes, consultores, enfim, toda esta vasta ecossistema, como se costuma dizer, das telecomunicações, que seguramente vamos ter aqui umas conversas interessantes ao fim da tarde. Eu vou então partilhar o ecrã para apresentar os meus convidados de hoje. Eu suponho que já estão a ver o meu ecrã e, portanto, há aqui qualquer coisa que se está a passar. Não quero mostrar nada disto, de facto. Não estou a conseguir mostrar. Agora é que já está. Estava aqui com problemas em mostrar isto. Ok. Eu não vou fazer uma grande apresentação. Vou basicamente apenas, digamos, apresentar-vos os convidados e lançar algumas perguntas para a discussão. Portanto, como eu disse, eu sou, como o Luís Peixoto disse na introdução, muito obrigado mais uma vez. Luís Correia, sou professor do técnico. Depois temos connosco o Ivan Peralon Puroy, que é vice-presidente portanto, para sistemas de potência e acesso da Technetics, e ele está nos Estados Unidos, e sem eu querer ofender, eu vou dizer que ele fala portunhol, e portanto ele vai partilhar connosco também as visões que tem sobre estas questões da eficiência energética. Nós vamos tentar falar português um bocadinho devagar para que ele depois nos possa acompanhar, mas se o Ivan tiver alguma dúvida de alguma questão ou não perceber algo, sinta-se à vontade.
este painel é muito informal, não temos aqui qualquer formalismo e, portanto, a ideia é nós podermos trocar impressões e debater estas ideias. Depois o meu colega António Rodrigues, do técnico, e depois temos o Luís Mata, da Scient, que é uma consultora de tecnologia na área das telecomunicações, e o Rui Espadinha, da Vodafone, que acho que, como empresa, acho que não precisa propriamente de apresentações. E, portanto, eu quero agradecer a todos terem aceito este convite para fazer parte do painel. Apenas introduzir o tema, como eu disse, eu não pedi apresentações aos meus convidados, acho que é muito mais interessante nós podermos, de facto, discutir do que fazer apresentações. E apenas para lançar a discussão, eu tenho aqui três dimensões da eficiência energética nas telecomunicações. Uma é que, de facto, aumentar a eficiência energética nas redes tem um grande benefício para os operadores, porque permite reduzir custos operacionais. E para dar um exemplo, os operadores à noite desligam portadores, desligam filtros, desligam amplificadores, desligam equipamentos, precisamente porque não há tráfego que justifique ter toda a rede a funcionar a 100%, e portanto isso seguramente contribui para aumentar a eficiência energética e reduzir custos. Temos também a questão do impacto ambiental das redes. Energia, mesmo que seja energia limpa, hoje em dia tem custos, e não estou aqui a falar dos custos financeiros, estou a falar de custos não financeiros, os custos ambientais e outros. Portanto, a redução do consumo energético, quer do lado dos telefones, embora nós normalmente não pensemos nisso, mas esse é também outro aspecto a considerar, quer do lado das redes, tem de facto um impacto ambiental e que todos nós temos de contribuir para essa redução. E depois também, como todos nós em Portugal, infelizmente, há uns meses atrás, tivemos essa experiência. Estou a falar do apagão, neste caso não estou a falar da tragédia que ocorreu na zona centro de Portugal, mas essa também demonstrou bem quanto a importância da robustez e da resiliência das redes é importante, é fundamental, perdão, e aqui mais uma vez diminuir o consumo por parte das estações base, dos equipamentos, permite seguramente aumentar a duração da operacionalidade, da sua operacionalidade. E, portanto, há aqui várias dimensões na eficiência energética das redes de telecomunicações e a ideia é nós falarmos isto um bocadinho hoje. Eu tinha aqui algumas perguntas apenas para lançar o debate, mas qual é a importância da eficiência energética nas redes? Eu já lancei aqui algumas pistas. Quais são os aspectos importantes? Ou seja, nem tudo tem a mesma importância nas redes, portanto, há equipamentos, há aspectos que são mais importantes de outros. Quais são os componentes principais onde podemos atuar? E aqui também as fontes de energia e a redundância nas fontes de energia, não só de energia por cabo, digamos assim, mas também, por exemplo, as baterias e a energia através de geradores e tudo o resto, como fontes de redundância, são outros aspectos muito importantes. Como aumentar a eficiência energética e, enfim, sem estar a entrar muito no outro painel que eu farei, mas não há nenhum problema que discutamos um pouco isso, é como, novamente, do outro lado, como podem as telecomunicações contribuir para aumentar a eficiência energética noutros setores. E, finalmente, ir aqui para uma questão do futuro e portanto, pensar que evolução podemos ter no futuro próximo e mais distante. E, portanto, eu se calhar começava aqui por todos e com a primeira pergunta. Entretanto, nós iremos também abrir a possibilidade à audiência de interagir connosco. Já agora, Luís Peixoto, eu acho, não sei se essa alteração tem que ser por chat ou se as pessoas conseguem falar. Sabe-me responder ou Sim, pode não? ser puxado, sim, professor. Pode ser por chat. Então eu vou ter aqui Pode o ser chat puxado, sim. aberto. Pronto, eu vou ter o chat aberto para ver se alguém de facto quer interagir connosco. Mas então eu lançava a pergunta aos meus convidados: qual é a primeira pergunta deste conjunto? Ao fim e ao cabo, qual é a importância da ciência energética nas telecomunicações? Antes disso, eu perguntava ao Ivan se estamos aqui a lidar bem com esta questão do português, se está tudo a correr bem ou não. Ivan, consegue acompanhar o Sí, de discurso? momento sigo. Ok, então Agradezco. muito obrigado. Então podemos começar por si, se faz favor. Qual é a importância da eficiência energética nas telecomunicações? Ok, quisiera empezar por resaltar que dentro de las redes de telecomunicaciones
el área de experiencia en Tecnetics, la empresa que yo represento, está muy enfocada a las redes mixtas o híbridas fibra coaxial. En este tipo de redes existe una iniciativa por la Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones que analiza dónde va destinado el consumo de energía eléctrica dentro de este tipo de redes. Y han descubierto que aproximadamente el 50% del consumo energético, que estamos hablando de teravatios, de compañías como Comcast aquí en Estados Unidos, viene extraído de la red por parte de lo que llaman la outside plant, la planta externa. Todo el conjunto de amplificadores activos, nodos ópticos y pasivos de red, así como todas las pérdidas que se producen en el cable. Entonces, ahí hay una serie de conversiones que se producen de la red a eléctrica, en esa conversión de 220 voltios de alterna a un voltaje mucho más bajo en corriente también alterna que se inyecta en la red coaxial para optimizar para alimentar a los amplificadores de la red, a los activos de la red, y ese es un punto crítico en el cual se pueden conseguir mejoras en el consumo energético de hasta un 30% aplicando técnicas de cambio de frecuencia, de utilización de fuentes de alimentación conmutadas de alta eficiencia y reduciendo significativamente la huella de carbono por parte de estos operadores, una vez más, de cable. E, portanto, claramente, os equipamentos e a escolha dos equipamentos têm uma função muito importante no aumento desta eficiência energética, não é? Desde luego, hay que dar mucha importancia a la eficiencia en cada conversión de corriente alterna a otro tipo de corriente alterna o bien a corriente continua. Hay que prestar mucha atención tanto a la eficiencia de esa conversión como en la posterior pérdida por propagación, bien sea por un medio físico como de tipo cable o bien por un medio aéreo, como es el tipo de las redes inalámbricas. Uhum. Ok. Rui, Deixei de ouvir, não sei se está-me a ouvir. Não. já agora, como comprador, podes-nos dizer a coisa, se vocês ligaram, consegues-me ouvir ou não? Não? Agora sim, Não? agora Ok. sim. Pois, dizia o Rui que a Vodafone, como um excelente operador de telecomunicações, seguramente que vocês olham com muita atenção para a questão da eficiência energética na rede, não tenho dúvidas sobre isso. É verdade, é verdade. Primeiro, obrigado, obrigado pelo convite. Sim, isto é um tema que está sempre na prioridade nas nossas agendas. É estratégico para as operações das redes. A rede móvel, como o professor também já falou, é intensa, é intensiva em energia, e, portanto, e otimizar o consumo, reduzir os custos e as emissões é estratégico para a empresa. Até porque um dos maiores custos operacionais de um operador é mesmo a energia. Portanto, há vários estudos que mostram isto. 70% do custo da energia assambarca o OPEX de uma empresa de redes móveis. Estou mais na área das redes móveis e é sem dúvida tem muita importância esta questão da eficiência energética. Se nós não a melhorarmos, com a explosão de tráfego, os serviços que aparecem, toda a evolução da rede, se a eficiência não melhorasse, a eficiência energética, isto tornaria o negócio insustentável. Pronto. E daí os operadores terem sempre esta questão complexa de como é que vou multiplicar a minha capacidade de rede, como é que vou introduzir novas tecnologias, mas quero manter e reduzir o consumo da energia. Eu lembro que há uns anos estava a falar com um colega alemão e ele dizia-me, quando se começou a falar muito nestas questões de eficiência energética,
e ele dizia-me que a Deutsche Telekom, que é um primo, que a gente pode chamar da Vodafone, digamos assim, não é? Na Alemanha, que em certa altura era o maior consumidor de energia na Alemanha, não é? Portanto, era o primeiro consumidor de energia no país, enquanto organização de tudo que consome energia. O que mostra bem, por um lado, a quantidade de energia que um operador pode consumir a nível nacional e o impacto financeiro que isso tem nos custos operacionais, obviamente, não é? Porque alguém que é o primeiro consumidor de energia num país, seguramente tem custos brutais do ponto de vista de energia. Mas, Luís, na vossa experiência da Scient e da interação que vocês têm também com muitos operadores e outras empresas na área das telecomunicações, a eficiência energética é algo que vocês também dão muita atenção, e nomeadamente nos vários aspectos da rede. Imagino que não seja só a nível do rádio, digamos assim, das estações base, mas também, como o Ivan disse, a nível de outros equipamentos e de outros tipos de redes, da fibra, do cabo ainda e tudo isso, não é? Sem dúvida. Antes de mais, muito boa tarde e cumprimentar todo o painel. É um prazer estar aqui e agradeço muito o convite no meu nome pessoal e em nome da Scient. Efetivamente, como o professor diz e bem, a eficiência energética tem sido um tema que nós temos observado com um impacto crescente nos nossos clientes e hoje em dia é um dos temas prevalentes em todas as interações que temos ao nível da indústria. E concordando com o que já foi dito, destacando aqui a importância do aspecto financeiro, porque os custos da energia têm vindo a escalar, principalmente desde o Covid. Se nós olharmos para o gráfico dos custos com energia, há ali um disparo a partir de 2020, 2021, que não voltou nunca ao que era antes e que, agravado ainda por cima pelas crises que têm acontecido a nível geopolítico, tem-se agravado e, portanto, sendo o custo da energia um custo relevante na conta de exploração de um operador, está-se a tornar cada vez mais crítico. Por outro lado, há a agenda ambiental, que é um assunto que, embora por vezes é um pouco misturado, são dois assuntos diferentes, porque nós podemos ter energia verde, que ainda assim tem impactos financeiros, mas nós queremos também reduzir as emissões. E aí existem, normalmente fala-se do Scope 1, Scope 2, Scope 3, várias linhas de atuação. Os operadores não são propriamente grandes poluidores nas emissões de Scope 1, a não ser pela vertente de geradores que tenham a gasóleo em certas zonas do globo. São principalmente consumidores de energia comprada e, portanto, das Scope 2, das emissões de Scope 2, e também das emissões de Scope 3, que têm a ver com todo o equilíbrio da cadeia de valor, desde a reciclagem de equipamentos, etc, etc. Portanto, essas são duas dimensões. E eu aqui também introduziria uma questão que é, parece-me que enquanto engenharia temos que definir claramente o que é que entendemos por uma rede eficiente, porque às vezes há a tendência de considerar que a rede eficiente é a rede que gasta menos energia. E na verdade, os operadores precisam de gastar energia para entregar serviços críticos, desde serviços de comunicações, serviços críticos, serviços públicos, e portanto, se calhar a pergunta certa não é uma rede eficiente ser a rede que gasta menos, é a rede que gasta de forma sustentável para os serviços que está a produzir e assegurando a resiliência, como o professor referiu na sua introdução, para fenómenos anormais que, podendo acontecer, têm que ser capazes de ser respondidos pelo operador. E, portanto, eu diria que devíamos, talvez, definir exatamente o que é que entendemos por eficiência. Porque, na minha perspectiva, a eficiência deve ser vista como um compromisso de resiliência, de custo e de qualidade de serviço. Porque, se caso contrário, a rede mais eficiente seria a rede que não existe, não é? A rede que está desligada era a rede mais eficiente de todas. Mas essa não nos interessa, porque essa não serve de cliente nenhum. E, portanto, eu diria que neste primeiro ponto são as questões que me preocupam e que temos visto os nossos clientes focarem de forma mais
mais marcada. Mas passaria a palavra, se calhar, ao restante painel, para não monopolizar aqui a conversa. Obrigado, Luís. Já agora o meu colega António Rodrigues, embora sendo ele um colega meu, portanto não tem visão empresarial, mas tem visão daquilo que se perspectiva do que é que se pode fazer numa rede para aumentar a eficiência, não é? Estou a dizer, portanto, nós temos aqui, mesmo do nosso ponto de vista, há coisas onde nós podemos atuar, não é? Um operador em geral pode atuar. Já agora, boa tarde a todos. Cumprimento aos restantes membros do painel e agradecimentos ao professor Luís Correia e à Assist pela oportunidade que me deu. Naturalmente, eu não tenho conhecimento da parte, digamos, de equipamento e da própria atuação das empresas, mas nós, mesmo do ponto de vista, digamos, só começando pela parte rádio, ou as soluções que podem ser encontradas para a eficiência energética, também têm a ver com a própria localização dos países que estamos a falar, não é? No caso específico de Portugal, Portugal é um país que tem bastante vento e bastante capacidade de gerar energia por fonte fotovoltaica, e portanto podemos, digamos, explorar isso. Se calhar há outros países onde isso não é possível. A outra componente que tem, por exemplo, a ver com uma grande fatia da energia que é gasta a nível geral da rede, nomeadamente dos novos data centers e nos centros da AI, que essencialmente exige grandes capacidades de arrefecimento e de grande dispêndio de energia nos aspectos do ar-condicionado, etc., apontará para ser muito mais fácil fazer grandes data centers na Groenlândia do que fazer na Amareleja, né? Pronto, e essas limitações ou vantagens dos países têm que ser exploradas do ponto de vista também da eficiência energética da rede. Há uma coisa que eu se calhar queria repegar no que o Luís Mata disse, e que para mim é importante a dois níveis, e nós já se referimos a isto, mas eu se calhar vou referir com um aspecto ligeiramente diferente, que tem a ver com a sustentabilidade ou com o facto dos operadores serem verdes, e com a resiliência e até aquilo que nós temos experimentado recentemente por via do apagão e da catástrofe que ocorreu já este ano. As empresas têm, obviamente, interesse em serem eficientes do ponto de vista de poupança de energia, mantendo a qualidade de serviço que querem dar ao cliente e que o cliente espera. Eu costumo dizer aos meus alunos, se vocês conseguirem arranjar uma maneira de poupar 1% do gasto energético à Vodafone, isso não é uma coisa menor, porque estamos a falar de vários milhões de euros por ano, não é? E então pagam automaticamente o vosso emprego, não tem problema. Não, mas onde eu queria chegar não era isso, é que o aspecto social que as empresas tentam manter como empresas sustentáveis junto do público pode ir mais longe do que isso, isto é, a sociedade pode entrar numa zona, como nós estamos a assistir por causa das alterações climáticas, numa zona mais agressiva da posição da população face às empresas, do ponto de vista de quererem assegurar que elas são sustentáveis e quererem assegurar que elas são resilientes, não é? Nós temos neste momento pessoas que ao fim deste tempo todo, não é? Ainda não têm comunicações na região de Leiria. Pronto, isto não é culpa dos operadores, foi uma catástrofe imprevisível, mas a resiliência vai ser um aspecto que eu acho que vai aumentar de importância nos próximos tempos nas redes, e que os clientes vão estar menos disponíveis para suportar a falta de serviço. Isso pode implicar soluções como a Vodafone, aliás, utilizou, não é? Instalar pontos de acesso de satélite que consigam, digamos, colmatar eventuais falhas de rede, mas tem um problema que o Luís já falou e que o Rui também, que é, eu não devia fazer isto com geradores diesel, não é? Pronto, portanto, temos que arranjar soluções mais inteligentes. Isto é uma solução que eu aceito para países de terceiro mundo, como, sei lá, Guiné-Bissau, mas acho que Portugal está um bocadinho acima disso e, portanto, terá que explorar outros aspectos que permitam aumentar a resiliência das redes. Pois, de facto, nós em Portugal tivemos estas duas experiências relacionadas com a eficiência energética, más experiências, né, que foi o apagão e esta catástrofe na zona de Leiria, e que mostrou à evidência quão importante é todas estas questões enfim, que já falámos, não é?
das redundâncias e tudo o resto. Mas eu queria também voltar aqui um pouco àquilo que o Ivan falou no início, que é, voltando à parte da rede fixa e da rede de cobre, da rede óptica e tudo o resto. Nós, em Portugal, eu diria que temos muita sorte, digamos assim, porque temos uma rede de fibra muito, muito extensa comparada com outros países que ainda têm muito da rede de cobre. Não é? O Rui provavelmente terá números, ou o Luís terá números para isto, eu não sei de facto quanto é que ainda existe da rede de par de cobre, ou de cobre, não é? Coaxial, Ó, Luís, por desculpa esse país interromper, fora. mas temos um pedido de participação da parte da audiência. Eu não estou aqui a ver, pá. Eu deixaria, não sei se depois vamos ter aqui um tempo É ou que eu não quer estou a já. ver, tinha o chat aberto, mas Sim, não estou a ver, está eu aqui devia uma mão estar. levantada, Está acabaram de uma mão levantar a mão, levantada. sim. Está uma mão levantada, não está no chat, está na mão levantada. É uma mão levantada, Exatamente. professor. É que eu não Ah, estou a ver, peço desculpa. Mas ok, que mas já agora devia estar a ver isso, peço desculpa, mas não estou porquê, pá? Ok, então agradeço que o Luís Peixoto me avise, porque não sei porque eu não estou a ver isso. ok, professor, ok. Mas continue, professor, eu vou Mas não, tentar. pronto, eu ia só, sim, então depois já damos a palavra ou a pergunta, mas o que eu estava a dizer, nós temos em Portugal a sorte de ter a fibra até casa, que é algo que, comparado com outros países, nós não sei os números, novamente o Luís ou o Rui saberão estes números mais específicos do que eu. Mas sem estarmos agora preocupados com os números e voltando aqui ao Ivan, esta questão de nós temos muito uma rede para a casa das pessoas, fiber to the home até, não é? Isto também tem implicações na maneira como as redes são eficientes do ponto de vista energético, não é? Quando nós falamos nos equipamentos e em tudo o resto, não é, Ivan? Fiber to the home é muito mais eficiente do que a rede de cobre e muitas outras coisas, ou estou enganado? É evidente que sim. Eu posso dizer ao professor que a última vez que eu vi os números de clientes ainda sobre a rede de cobre era um número residual, na casa de menos de 10 mil clientes que funcionavam ali como aqueles resistentes gauleses que não aceitavam sair da rede e, portanto, a própria operadora que tem a rede de cobre, que é a Altice, deve estar a fazer uma pressão comercial gigante para conseguir migrar esses clientes para poder descontinuar de vez as centrais de cobre, que até pelo facto de ser um meio galvânico, tem dissipação de calor, tem, enfim, é propenso ao roubo, tem todas as razões para ser descontinuado. E, de facto, do ponto de vista energético, é um tipo de infraestrutura obsoleta e que já não faz sentido manter. E, portanto, nenhuma dúvida a esse respeito. As redes de fibra têm, de facto, essa grande vantagem de que a fibra óptica, pela natureza do meio, que não é um meio galvânico, é um meio que não tem dissipação de calor, tem, tem apenas o consumo inerente ao processamento dos sinais e à parte ativa da rede, que não se pode, obviamente, desprezar, mas comparativamente à geração anterior, estamos a falar de uma rede muito mais eficiente, até pelo facto de não precisar de tantos regeneradores de sinal. Por exemplo, pensemos nas ligações submarinas que ligam os continentes. A fibra óptica hoje permite-nos ter ligações de milhares de quilómetros com muito poucas regenerações de sinal. Portanto, não tendo aqui números precisos para comparar, é uma geração que está a ser adotada e mesmo as redes híbridas HFC, coaxial e fibra, estão progressivamente a ser substituídas por redes nativamente de fibra, precisamente para uma maior eficiência e concentração de meios, tornando as redes mais resilientes e eficientes. Não Muito sei bom. se o Rui Não, tem outros dados. se calhar passava ainda a palavra ao Ivan antes do Rui. Ivan, redes de fibra versus redes de cabo coaxial. Es cierto que las redes de fibra tienen una mejor eficiencia energética en cuanto a la transmisión de datos una vez se han conseguido establecer
Y entiendo el mensaje de Luis Mata diciendo que hay una transición hacia redes puras de fibra, redes pasivas, Passive Optical Networks en la mayor parte de los casos, dejando las redes tradicionales HFC híbridas de fibra y coaxial atrás. Pero la realidad es que esa transición supone una inversión muy importante por parte de los operadores, tanto en obra civil como en materiales, sobre todo en obra civil, que implica una serie de impactos negativos a corto plazo, tanto en el budget, el presupuesto de dichos operadores, como bueno, disrupciones en el servicio para los clientes afectados por el área. Con lo cual, si bien es cierto que en términos globales hay operadores en muchos países del mundo que están llevando a cabo esta transición o que esta transición la comenzaron quizá hace 10 años, hay muchos que también están diciendo, bueno, si eso funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y hay operadores, de hecho, en Australia, estamos hablando con ellos y nos están diciendo que tienen previsiones de seguir manteniendo la red híbrida de fibra y coaxial durante los próximos 20 años. Entonces, en 20 años todavía hay recorrido para intentar optimizar el consumo energético o minimizar el consumo energético en dichas redes. 20 anos é muito tempo, não é? Sí, es el plan que tienen porque llevar a cabo esta transición, ya digo, desde el punto de vista de obra civil, necesaria en ciertas zonas, supone inversiones muy importantes. Sim. Rui, a parte dos investimentos, Rui, de facto também é uma componente a ter em consideração aqui nisto, não é? Porque é muito fácil dizer que se tem uma rede toda de fibra óptica e mesmo a que temos muita eficiência nas estações base, todas estas coisas, mas há muito investimento também que precisa de ser feito nos equipamentos e em tudo o resto, não é? Certo, correto. Portanto, cada vez, estava aqui a pensar, cada vez que nós lançamos uma nova tecnologia, lá vem um ciclo de investimento por aí, e pronto, quando multiplicamos, como o professor estava a dizer, os componentes da estação base, que são os componentes que consomem a energia, portanto, os amplificadores de potência, as antenas ativas, quando os modernizamos ou quando vem uma nova tecnologia, portanto, vamos ter que o fazer, não em um, nem em dois, mas na rede toda, nos milhares de estações. Aqui o que vemos é que com a evolução tecnológica, os componentes são mais eficientes, estes componentes são mais eficientes, são multi-tecnologia também, portanto, antigamente os componentes de uma banda base funcionava só com uma única tecnologia, agora já temos, por exemplo, bandas bases que que funcionam em multi-tecnologia, permitindo-nos colocar menos unidades. Eu diria que qualquer ganho de eficiência que se atinja nestes equipamentos, depois existe um ganho de escala pelo facto de existirem milhares na rede. Queria só também aqui adicionar uma coisa interessante aqui na componente móvel e relacionado também com o consumo de energia, porque muitas das vezes, e no passado, já estou nesta área há muitos anos, e no passado nós medíamos o sucesso das redes pelas velocidades e fazíamos o planeamento pelas velocidades e pelas taxas de sucesso de chamadas. Entretanto, este paradigma da energia, como o Luís falou, tem vindo a aumentar os custos, e agora temos aqui uma nova métrica que é quantos kilowatts de energia gastamos para entregar 1 megabyte de dados. Portanto, e isto tem-nos acompanhado e acompanha-nos diariamente, pelo menos quando estamos a fazer o plano ou alguma interação, ou alguma alteração ou configuração na rede, seja de hardware, seja de software, é também um indicador que é medido, esta métrica que é medido por ser tão importante como referimos. Já agora, se me permite, professor, só colocar aqui mais uma variável na mesa, pegando no que disse o Ivan e também o Rui, que é
em meu entender, o caminho da sustentabilidade energética passa também pelo caminho da maior partilha de infraestruturas, quer na rede física, do ponto de vista da rede física, da rede fixa, perdão, quer do ponto de vista da rede móvel. Aliás, Portugal acho que é um país exemplar nesse domínio. Está aqui o Rui que pode falar melhor do que eu dos acordos que foram estabelecidos entre nós e a Vodafone para partilha quer de fibra, quer de rede móvel. E efetivamente basta olhar para os números para perceber que em Portugal há, segundo o último censo, 5 milhões e meio de habitações, mas se somarmos o que é que os operadores declaram que têm nas suas casas passadas, por exemplo, de fibra, deve somar aí umas 5 ou 6 vezes o número de casas. Portanto, temos uma sobreposição de redes que se calhar fez sentido num determinado contexto histórico, mas neste contexto em que a sustentabilidade é fundamental, eu penso que também vamos assistir cada vez mais a fenómenos de consolidação de redes e de competição nos serviços, mas não nas infraestruturas, porque as infraestruturas são facilities e tal como nós não temos duas redes de distribuição de energia em Portugal, só temos uma, se calhar não faz sentido ter 4 ou 5 redes de fibra óptica e não sei quantas. Claro que isto é um assunto quente e que poderia abrir aqui outro debate, mas eu penso que não se pode dissociar da discussão da sustentabilidade e da eficiência energética. Principalmente quando a rede de fibra em Portugal, em muitas zonas, está claramente sobredimensionada, não é? Portanto, não existem problemas de capacidade na rede, não é? Mas, Zé, mas isto significa que no final só vamos ter uma rede para toda a gente e vamos aproveitar isso como eficiência energética ou, de facto, não Sim, vamos... como tu dizes, há muita fibra instalada em Portugal que está subaproveitada e que, de certa maneira, já é partilhada por muitos operadores, e às vezes é alugada por empresas que nem sequer têm como atividade principal as telecomunicações. Mas o que o Luís mencionou era uma coisa que eu pensava que poderia ter ocorrido já no 5G, porque aquilo que acontecia no passado e que foi normal, da expansão dos operadores móveis fazerem as suas próprias redes em paralelo. Há muitos casos em Portugal onde nós temos três equipamentos ao lado uns dos outros, separados por 10 metros, não é? O Rui conhece com certeza muitos casos desses. Houve já países que, ao nível do 5G, fizeram uma infraestrutura física partilhada e faz todo o sentido no valor dos investimentos que os operadores têm que fazer hoje em dia. E provavelmente ainda fará mais sentido no 6G se algumas das soluções que estão a ser apontadas foram no caminho de tornar as redes muito caras. Mas havia uma outra, também do ponto de vista de energia, isto pode ser interessante e até pode causar as próprias resiliências a partir de várias empresas diferentes. E não querendo entrar no tema da outra talk que tu vais ter, do outro webinar, eu quase que me parece hoje em dia que esta evolução das redes e da eficiência energética devia ser feita à par entre os operadores e as empresas que distribuem energia em Portugal. Nós estamos, por exemplo, a falar de soluções futuras como edge computing para termos, digamos, as redes distribuídas e para podermos tomar decisões e fazermos computação mais próxima do cliente, não é? Por várias razões, por causa da diminuição de latência, mas também para diminuição, digamos, do consumo energético que a gente vai poder ter. Se a rede elétrica, e nomeadamente as smart grids e a colaboração das telecomunicações com as empresas de distribuição de energia, puder progredir para uma coisa distribuída, em que eu consigo, por exemplo, mesmo a nível de particulares, aproveitar toda a injeção da rede, pode ser feita a partir da produção energética caseira ou da produção energética dos próprios operadores, numa altura em que eu tenho, por exemplo, uma mini eólica e um sistema fotovoltaico, em qual não estou a aproveitar a energia toda, na estação 123 da Vodafone, não é? A própria, digamos, gestão feita com base em AI de todo o equilíbrio energético da rede elétrica e do consumo que está a ser feito, neste caso pelos operadores,
poderá ser uma coisa que potencia os ganhos dos dois lados. Não estou a dizer que as empresas energéticas comprem os operadores, ou que os operadores comprem as redes energéticas, mas eu penso que esta colaboração a nível das telecomunicações, na gestão das redes elétricas e das smart grids, e o retorno que permite depois também fazer economias, digamos, de custos para os operadores, será uma coisa que provavelmente é de explorar, até porque vai haver aplicações ou verticais nas comunicações móveis que têm tudo a ver com a eletricidade, não é? Os carros autónomos, a condução, digamos assim, ou a comunicação entre os carros e a rede. Todos estes aspectos, digamos, podem ser vistos de uma forma integrada, também com as smart cities, e as coisas não estão desligadas, e cada vez haverá mais sinergias entre, digamos, as áreas de negócio e áreas de mercado, que penso que serão favoráveis para todas as empresas. Já agora, antes de continuarmos, eu não sei se alguém na audiência quer lançar alguma pergunta ao painel. Não estou a Aquele ver. abraço que estava no ar, o professor baixou, portanto, entretanto, Ok. não Deixa há eu aqui ninguém voltar para neste momento. perguntar a alguém na audiência que queira lançar alguma questão. Não há ninguém? Não há perguntas a serem feitas? Não? Ok, então continuamos. E eu diria que o meu colega António Rodrigues acabou já por lançar quase a próxima pergunta, que é o que é que nós o que podemos esperar num futuro relativamente próximo para aumentar ainda mais a eficiência energética nas redes e nos sistemas de telecomunicações? Ou, basicamente, no estado atual das redes, quer da parte fixa, quer da parte de rádio, já atingimos o que é possível atingir e temos que esperar por uma nova geração de redes para aumentar ainda mais essa eficiência. Rui, se calhar começava por ti agora. Quais são as Ok. expectativas da Vodafone enquanto operador para aumentar ainda mais a eficiência energética das redes que possui? Quer da Portanto, parte fixa como do móvel, como eu disse, não é? certo. E também, e já agora peço desculpa, mas não esquecendo que isto não é só transmissão, temos também parte dos dados, a parte que é cada vez uma componente mais importante também do consumo de energia, não é? Uhum. Uh, é de facto interessante pensar um bocadinho sobre esse tópico, não é? O que é que já fizemos e o que é que ainda podemos fazer mais. Portanto, as redes, seja a móvel, seja a fixa, são dimensionadas para horas de pico, não é? Horas de pico. E muitas vezes o que se observa é que terá que haver mecanismos, e alguns já existem, que fora das horas de picos eu não vou precisar de tanta capacidade de rede. Portanto, isso aplica-se tanto ao fixo como ao móvel. Deixem-nos dar-vos aqui um exemplo, se calhar é mais interessante. Estava-me a lembrar dos principais estádios de futebol, onde os operadores colocam imenso equipamento, seja no fixo, seja no móvel, de capacidade de rede para termos depois um jogo de 15 em 15 dias no estádio. Ora, isto é um bom exemplo que, enquanto não há jogos, tem que haver mecanismos de rede que desliguem automaticamente os equipamentos que dão a capacidade e que faz todo o sentido não estarem a consumir energia na ausência de clientes. Portanto, o exemplo do estádio de futebol é um exemplo, mas na rede tradicional, na rede do modo em geral, isto observa-se. Portanto, há horas de pico, há horas em que os operadores desligam equipamentos, como o professor disse inicialmente, ou durante a noite. Eu acho que ainda há um passo a crescer nisso, que se calhar associado um bocadinho à inteligência artificial e aos algoritmos preditivos, porque hoje em dia os algoritmos que temos não deixam de ser, se calhar, um bocadinho regras estáticas. E aqui penso que o futuro que seria interessante seria prever, antecipar o comportamento dos utilizadores e com isso tomar ações e moldar o consumo da rede mais instantaneamente de forma autónoma. E isso seria
se calhar o ponto onde eu via que seria para chegarmos, não é? O sonho do operador, na O prática. sonho, o sonho. Ivan, do ponto de vista dos equipamentos, das redes, que podemos esperar num futuro próximo para aumentar ainda mais a eficiência energética desses equipamentos? Desde el punto de vista de la red fija, lo que puede hacerse es incrementar el nivel de inteligencia de los equipamientos activos. Eh, Como comentaba Rui, en momentos de baja demanda de tráfico de datos, es posible deshabilitar canales que no se utilicen, reduciendo de manera proporcional el consumo energético. Para ello lo que es necesario es agregar inteligencia a la red, hacer algo de edge computing y permitir que la red se autogestione y habilite o deshabilite canales en función de la necesidad y en función del tráfico de demanda. Eso es una tecnología que ya está disponible a día de hoy en el mercado. E que vai ser cada vez mais importante, não é? Porque já percebemos que é a grande tendência das redes. No, desde luego, como Rui comentaba ahora los operadores tienen indicadores clave que les prestan información relacionada con cuántos kilovatios necesitamos para transmitir X terabits de información por segundo. Y ese es un parámetro que, debido a las iniciativas de Science-Based Targets, iniciativas de reducción de la huella de carbono, todos los operadores intentan anunciar parámetros que sean más y más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía por unidad de bit o terabit transmitido. Ok. Tenho aqui uma pergunta de facto, não sei Exatamente. se Ok. há aqui alguém, eu se calhar, Luís, íamos lançar esta pergunta e depois continuamos a nossa conversa, se é que se pode dizer assim. A pergunta aqui é a questão das redes não terrestres, em inglês Non-Terrestrial Networks, portanto, as redes não terrestres, e a eficiência energética, como é que uma coisa está ligada à outra. Eu não sei se alguém quer começar por responder, portanto, eficiência energética e redes não terrestres. Claro que há ligações, não sei quem que quer. Luís, queres começar? É isso? Posso fazer alguns comentários. Penso que as redes não terrestres, estou a pensar nomeadamente nas redes de satélite, nomeadamente estes satélites de órbita baixa que podem funcionar como complemento de cobertura móvel em zonas recônditas do planeta, ou se calhar nem tão recônditas assim, basta dizer zonas fora dos centros urbanos, e eventualmente pode ser, em determinadas condições, vantajoso ter aqui uma colaboração dinâmica entre as redes terrestres e as redes não terrestres, porque provavelmente em zonas de baixa densidade populacional será muito mais barato conseguir dar cobertura e serviço a partir de uma rede de satélite partilhada do que ter infraestruturas dedicadas no terreno, com tudo o que isso implica, a nível de geradores, de passar fibra até ao site de telecomunicações, garantir mecanismos de arrefecimento, de cooling, e portanto eu penso que a pergunta faz todo o sentido e eu considero que normalmente quando temos colaboração entre várias soluções, conseguimos ter uma solução melhor no seu todo. E, portanto, encontrarmos um ecossistema colaborativo, que penso que será algo que vamos encontrar nativamente na arquitetura do 6G, vamos ter esta capacidade de interação entre as redes terrestres e as redes não terrestres. Mas haverá certamente aqui no painel opiniões adicionais interessantes. José, não sei se queres abordar esta questão da ligação entre a eficiência energética e as redes não terrestres. Se calhar o Rui depois também consegue comentar, não é? Neste momento, tudo se encaminha para a breve trecho, não sei exatamente se dentro de um ano, se dentro de dois, nós possamos, por exemplo, aceder diretamente com um smartphone a uma mega constelação Leo. Eu penso que a Vodafone e os outros dois operadores estão a explorar isso, eventualmente com soluções de operadores diferentes,
mas estão, digamos, a considerar essa hipótese. E pela primeira vez, e nós que trabalhamos em satélites há 30 anos ou 40, eu acredito verdadeiramente que agora o segmento espacial vai ser complementar do segmento terrestre ao mesmo nível, não é? De não ser uma coisa de luxo ou de elite, e vai de facto ser, eu vou simplificar, uma estação de base no ar, não é? Um, Essa possibilidade, naturalmente, permitirá ao operador de forma, desculpem, ao operador e ao utilizador de forma transparente, pegar no telefone e encaminhar a sua comunicação da maneira que for mais interessante, tanto do ponto de vista de custo como do ponto de vista de cobertura de acesso, não é? E nesse aspecto pode ser interessante para a diminuição e a poupança energética. Outro exemplo que o Rui falou há bocadinho da cobertura de eventos especiais, por exemplo, do caso de um estádio de 15 em 15 dias. Se nós conseguimos mudar a legislação, se calhar eu, em vez de ter em permanência 20 estações de base para cobrir o Estádio da Luz de 15 em 15 dias ou 17 vezes por ano, posso pensar num conjunto de drones de alta capacidade que possa fornecer capacidade adicional de forma esporádica e que pode depois ser reutilizado em todos os tipos de eventos móveis, móveis no tempo, não é? Móveis que possa, digamos, vir a ser necessário a utilização desse tipo de infraestruturas. Há outra hipótese que nós, e o Luís também anda nisto há muitos anos, e se conhece isto, nós andamos a falar da High Altitude Platforms há 20 anos, né? Ou há 15, ainda não aconteceu, a solução tecnológica existe, os operadores ainda não, digamos, a consideraram como viável, mas será um outro caminho possível, com menos certeza. Eu acho que vamos começar pelos satélites de órbita baixa e inclusive os satélites de órbita muito baixa, não é? Há uma geração da Starlink que vai estar com satélites só ver a 340 km de altitude, portanto mais próximos da Terra, com menos latência, com serviço, digamos, de média ou de elevada capacidade para o cliente, e tudo isso vai complementar as redes terrestres. Poderá, digamos assim, uma vez que os satélites não gastam energia para além daquela que conseguem captar com os painéis solares, poderá ser digamos, uma maneira de poupar também energia ao nível das redes terrestres e das infraestruturas. Mas o Rui, se calhar, vai dizer qual é a solução, não é? O Rui é que tem ali aquilo na manga. Rui, estivemos a falar de ficção científica ou de facto isto é uma realidade a curto prazo, a utilização das redes não terrestres e também as ligações que irá ter na questão da eficiência energética nas redes? Se calhar há 10 anos atrás era ficção científica. Hoje já não estou tão certo disso, não é? Portanto, concordo com o que os colegas de painel disseram. Portanto, a questão irá haver uma complementaridade para as redes terrestres, destas redes não terrestres de satélite, e que faz todo o sentido, não só do ponto de vista energético, mas também da cobertura em si. Portanto, algumas zonas do país não têm cobertura da rede terrestre, e faz todo o sentido ter esta rede complementar. Há vários desafios para isto. Portanto, há a questão para termos uma rede de satélite, ela tem que funcionar com espectro, como todos sabemos, e esse tem sido assim o grande desafio, que também está em discussão, do que tenho lido na União Europeia, para arranjar espectro comum para estas redes de satélite, e que faz todo o sentido para que consigamos atingir os mesmos níveis de serviço. Portanto, há de ser sempre uma complementaridade, porque com redes terrestres, se calhar ainda conseguimos ter mais capacidade, mais perto, mas concordo com o que foi dito, e gostei muito da ideia dos drones ali do professor António Rodrigues, que acho que é uma ideia que não, há uns anos, se calhar, era ficção científica, hoje achamos que é ficção científica, mas já vi uma estação base montada num drone, e, portanto,
Ali era só replicar Sim, sim, para sim. 20. E já agora não esquecer esta solução que o professor António Rodrigues referiu pode ser extensível para fenómenos de catástrofe, por exemplo, nos Exatamente. incêndios e etc., não Exatamente. é? Foi onde eu vi esse exemplo. Faz sentido, Pois tá? podia ter sido usado agora, por exemplo, na zona de Leiria de forma esporádica, mas para assegurar comunicações rápidas naquela fase inicial em que os operadores tinham centenas de estações e de mastros em baixo, não é? Epá, os drones são, do ponto de vista de catástrofe, uma solução muito rápida de utilização, não é? Tal como os satélites. Ok. Não sei se da audiência se há mais alguém que queira colocar alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, porque não? Na audiência não há mais ninguém? Não? Ok, então estamos quase a acabar e, portanto, eu ia fazer uma ronda final pelos convidados do painel e pedir, digamos, uma visão final sobre esta questão da eficiência energética no futuro. Mais uma vez, o que é que podemos esperar em todas estas componentes do aumento da eficiência energética e também um pequeno comentário como é que as telecomunicações podem contribuir para aumentar a eficiência energética noutros setores. Nós temos vários exemplos, mas de facto sabemos que isso pode também acontecer. E portanto, eu se calhar agora invertia, começava pelo Tosé. Tosé, como é que podemos usar as telecomunicações para aumentar a eficiência energética noutros setores e também uma visão final sobre este assunto? O Luís há bocado falou no Covid e o Covid foi uma demonstração profunda como é que as telecomunicações resolveram problemas inultrapassáveis. No caso das universidades, foi um exemplo bom. Nós teríamos pura e simplesmente parado o ensino se não tivéssemos redes de telecomunicações fiáveis e que suportassem todo o tráfego que foi gerado. Pronto, e a resposta mais simples é: nós conseguimos poupar energia com o teletrabalho. Certamente a energia, do ponto de vista daquilo que está com o problema agora no Estreito de Hormuz, não é? A energia líquida que pode ser poupada com o teletrabalho. Não necessariamente a energia nas redes de telecomunicações, não é? Porque nós, se estivermos em casa, também temos que continuar a enviar a informação de um lado para o outro. Ah, mas eu acho que se nós aplicarmos as telecomunicações a sítios onde nós gastamos, por exemplo, gestão de tráfego dentro das cidades, gestão de estacionamentos, gestão inteligente dos edifícios, aquela relação que falámos há bocado com as smart grids, todas essas aplicações poderão permitir fazer ganhos significativos pelo facto de nós utilizarmos sistemas de telecomunicações avançados, né? Portanto, há, digamos, nessas sinergias muito a poupar e também depois com as verticais, em colaboração com as empresas, com pá, a indústria 4 ou 5 ou 4,5.0 ou 5.0, as redes privadas e a iotização, digamos assim, das empresas, poderá proporcionar grandes poupanças a nível tanto energético como económico e, em geral, para a sociedade. Rui, o que é que vocês já fazem também, digamos assim, não é? Porque como operador de telecomunicações, seguramente fornecem serviços que permitem aos vossos clientes empresariais aumentar a eficiência energética em várias áreas, imagino eu, não? Certo, aquilo que o professor António Rodrigues falou portanto, a sensorização, as tecnologias narrowband IoT, que ajudam empresas a gerir os seus consumos e a gerir os seus sistemas, no fundo, para serem mais sustentáveis. E, portanto, eu diria que as telecomunicações gastam energia, mas ajudam o resto do mundo a poupar muito mais. Portanto, se calhar aquela frase que se aplica aqui a este caso. E, portanto, por cada watt que a gente gasta na rede móvel, se potenciar a poupar 10 watts noutras indústrias, será excelente e acho que estes exemplos da sensorização são hoje já uma realidade nos vários clientes empresariais. Portanto, por fim, eu só deixava aqui uma nota que
apanhei aqui de uma intervenção aí do Luís e que faz todo o sentido. Portanto, a questão da eficiência energética não é o consumir menos, mas é consumir melhor ou gastar melhor a energia no sítio certo. Claro que não podemos desligar a rede, porque há sempre a experiência do cliente que tem que estar em cima. Né? Portanto, Ok, Rui, obrigado. Luís, também para fechar, só favor. Sim, duas ou três ideias para fechar. Uma, dizer algo que foi dito pelo Rui no início, mas que eu acho que será certamente uma tendência de futuro, que é a eficiência energética vai passar a ser um indicador de desempenho, de primeiro nível, nos operadores. Não vai ser a qualidade de serviço, apenas, como tradicionalmente existia, tem que ser ponderar a qualidade de serviço pelas implicações energéticas da mesma. E, portanto, de várias formas, indicadores compostos que consigam mostrar o impacto da qualidade de serviço versus a eficiência energética vão ter que ser adotados pelos operadores no seu dia a dia. Uma segunda tendência que eu penso que vai ser crescente e também já foi aflorada há pouco é o tema da crescente automatização das redes. Nós, para aumentarmos a eficiência das redes, não podemos ter receitas estáticas de otimização. Essas receitas vão precisar de se adaptar de forma dinâmica às evoluções do tráfego, seja porque há um evento desportivo, ou seja porque simplesmente há uma redução de tráfego durante a hora de almoço num determinado local, ou seja, por que razão for, as redes não podem manter constante o nível de consumo ao longo do dia. E, portanto, é natural que a inteligência artificial vá ter aqui um papel de suporte cada vez mais importante nesta automatização das redes e na criação de mecanismos de adaptabilidade das redes. Finalmente, eu também referia o tema da resiliência. Já foi aqui muito dito, mas eu concordo inteiramente com o que o professor António Rodrigues disse há pouco. Eu penso que os recentes eventos na zona centro do país deixaram uma mensagem de que as redes não podem falhar tanto. Portanto, irá haver cada vez menos tolerância e os operadores terão que incluir dentro da sua visão de eficiência muito mais tempo de bateria, eventualmente cogeração de energia local para que os sites consigam aguentar mais tempo, até porque temos sol e temos vento, como o professor disse, portanto não pode voltar a existir uma situação em que, perante uma falha de energia, passado 2 horas, há sítios que já estão às escuras, não é? E, portanto, o tema da resiliência penso que vai ser também uma tendência importante a futuro. Ok, obrigado. Ivan, um pensamento final sobre eficiência, nosso futuro, podemos esperar. No, estoy de acuerdo con las ideas que han aportado tanto Luis como Antonio. COVID nos trajo un antes y un después en el mundo de las comunicaciones y las posibilidades del teletrabajo. El hecho de que ahora mismo estemos participando en un webinar con aproximadamente 50 invitados que no han tenido que desplazarse a ningún lugar físico, que no han tenido que utilizar su vehículo para trasladarse ni utilizar transportes públicos, sino simplemente accediendo a un link a través de su computadora tener acceso a esto. La resiliencia, digamos, la fiabilidad de las redes es algo crítico porque cada vez más y más la inteligencia artificial va a tomar papeles más activos en la toma de decisiones, en el tráfico de datos va a seguir subiendo de acuerdo a la ley de Moore, de aproximadamente se va a duplicar cada 2 años y cada vez vamos a ser más dependientes de todo ese tráfico de datos y de que ese tráfico de datos funcione de una forma rápida, libre de latencias de cualquier tipo y, por supuesto, con una fiabilidad superior a los 5 9s. Entonces, sí que coincido con Antonio también en el sentido, con Luis en este caso, en el sentido de que cada vez los sistemas de almacenamiento de energía van a tener un papel más y más importante dentro de las redes de comunicaciones. No únicamente hace falta que sean eficientes, sino que sean fiables. Muchas gracias. Obrigado.
Vamos encerrar então aqui o nosso painel, já passou uma hora, provavelmente há quem queira ir jantar, pelo menos aqui deste lado do oceano. Eu queria agradecer aos meus convidados, portanto ao Ivan, ao Luís, ao Rui e ao António, terem aceito este convite, e eu quero também agradecer à Assist a oportunidade que nos deu para estarmos aqui a trocar umas ideias sobre eficiência energética em telecomunicações. Como o Luís Peixoto disse, portanto, o presidente da Assist, isto é uma série de painéis que começam hoje e que se vão prolongar até ao verão, mais ou menos com uma cadência semanal. E vamos ter já o próximo na próxima semana, quarta-feira da próxima semana, dia 27, sempre às 6 da tarde. E na próxima semana vamos discutir inteligência artificial nas redes de telecomunicações. Eu serei o moderador na próxima semana, nem todos os painéis serão moderados por mim, mas na próxima semana serei eu ainda o moderador. E vamos ter outros convidados de algumas empresas aqui presentes e de outras empresas também, e de outras áreas. E então vemos na próxima semana onde vamos discutir a inteligência artificial nas telecomunicações, que aliás já foi aqui ligeiramente abordado hoje, e portanto é quase uma continuação desta conversa. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Até para a semana. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gracias. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.